Esta é a primeira mensagem da série de mensagens A Força da Gratidão. Terá por título A Força da Gratidão na Espiritualidade Cristã, a partir do texto bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 15. Paulo escreve à igreja de Corinto assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, a força da gratidão na espiritualidade cristã. Grande parte dos nossos problemas hoje atuais, relacionais, da sociedade, é que as pessoas perderam a gratidão, senso de gratidão. A gratidão é limitadora de muito mal. Uma gratidão pode barrar um grande mal. Quantas pessoas eu conheço, muitas, que não fizeram mal a alguém porque tinha uma gratidão por aquela pessoa. Um tempo atrás, quem sabe, mas na hora que sentiu a vontade de praticar o mal, tinha a gratidão do coração àquela pessoa e se deteve. Hoje é o contrário. Nós achamos que todos têm uma dívida para conosco. O filho reclama do pai e da mãe como se você é obrigado. Não existe gratidão, mas você me deve. E nós saímos mundo afora como todos me devem, então eu não devo nada a ninguém, logo não sou grato a ninguém. Não, meu pai, minha mãe, o que eles fizeram por mim era dever deles. Não, o que meu esposo fez por mim era dever dele. Eu sou casado, é metade. Ele estava dando, era minha parte. Se você for atrás, hoje as pessoas sempre entendem que as coisas que são realizadas por nós, na verdade, foi um dever. Por isso, o muito obrigado está em extinção. Às vezes é dado só por forma, mas não por sentimento. Porque se houvesse mesmo a gratidão,
o mal não estaria de forma tão contundente, tão crônica na sociedade, no nosso meio. A gratidão deteria os males. E as pessoas pensariam várias vezes, e quem sabe, deixaria de lado o projeto mal, e iria dormir, iria para casa, iria trabalhar, iria viver. Porque a gratidão estaria no seu coração. Mas como a força da gratidão opera na espiritualidade cristã, ou seja, em viver a fé em Cristo Jesus, em ser crente no mundo. A força da gratidão se revela primeiramente no culto a Deus. Culto tem que ser um ato de gratidão. As pessoas hoje procuram culto a Deus para libertação, bênção. E pode fazer como 9 dos 10 leprosos que Jesus curou. Somente um voltou para agradecer. Depois da bênção, sumiram todos. Culto só para receber bênção perdeu a essência. Culto só para libertação perdeu a força. Por que cultuamos? Porque Deus se torna tão necessário para nós. Porque em nossa espiritualidade vivenciamos um culto que é motivado pela gratidão. Duas palavras são chaves no culto: adoração e gratidão. O culto existe por causa da adoração a Deus. Se Deus é Deus, ele tem que ser adorado. Adoração é para Deus. A nenhum outro se deve adoração, senão a Deus, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, que nos criou, que pode todas as coisas. Sendo Ele Deus, nós adoramos. Outro sentido e palavra do culto é gratidão. Nos encaminhamos para o culto, para adorar a Deus, pela força da gratidão. Primeiramente porque Ele nos deu vida. A ciência não produz vida e nem mantém a vida, quando Deus não quer. Tem pessoas tão ingratas que ficam perguntando: por que eu nasci? Não sabendo ela uma coisa, que por pior que seja a vida, melhor é vida do que não existir, do que nem a existência teve. Porque é com a vida que existem as possibilidades, os sonhos, os projetos. É com a vida que se pode conhecer ainda uma fagulha que seja do bem. Mas sem vida, nada disso existe. E é o primeiro sentido da gratidão que brota no nosso ser. Deus me deu vida, que ninguém pode. Todo dia o nosso coração deveria estar vibrando de gratidão. Temos vida. E nada pode tirar a beleza da vida. Não é problema, não é dificuldade. A pessoa pode estar nos limites das masmorras humanas ou do inferno humano, mas vida será sempre uma beleza e um milagre. E quando a pessoa percebe a vida como beleza e milagre, ela pode se levantar de qualquer circunstância,
Mas quando a vida perde o encantamento, porque falta gratidão, aí também falta a força para se levantar. Por isso, sempre e mais, tenha gratidão pela vida que você tem. E olhe para a sua vida como milagre e beleza, porque é dom perfeito de Deus. E aí, mesmo lá dentro do vale da sombra da morte, você poderá transformar o vale da sombra da morte em vale de luz e de vida, porque você tem vida. Vida. O culto a Deus é expressão de adoração e de gratidão. Os que se encaminham para o culto têm no coração essa gratidão ao seu Criador. Dizem por aí, né, que somos geração dos macacos, o evolucionismo, né? Uma vez eu tinha um professor que ele saiu com essa, eu digo, olha, não sei a sua família, não, a minha não tem nenhum macaco não, né? Eu nem um descendente de primata não. E aqueles que seguem essa filosofia, né, do evolucionismo, é claro, a vida é animal, a vida é banal, a vida não é experiência de gratidão, a vida não é uma experiência de milagre. Aí sim, quando cai, como se levantar? Sem a força da gratidão a Deus. Como começar de novo? Sem a força da gratidão a Deus. Como cultuar? Olhar para o céu e perceber a beleza das estrelas como grandeza de Deus. Então, os que se encaminham para o culto, para viver sua espiritualidade cristã, devem caminhar na força da gratidão. Primeiramente, pela vida que Deus nos deu. Segundo, pela vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Depois de perdoados os pecados, a palavra maior na boca do crente é graças a Deus por Cristo Jesus. É a frase maior, a expressão maior. Graças a Deus por Cristo Jesus. Sem Cristo, o que seríamos? Pecadores, sem paz, sem Deus, sem salvação. Com Cristo Jesus, temos comunhão com Deus, perdoados são os nossos pecados. E a Bíblia diz, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, graças a Deus por Cristo Jesus. No culto a Deus, nós nos encaminhamos para celebrar a nossa gratidão pela pessoa de Jesus existir, ter morrido por nós e se tornado nosso Senhor e nosso Salvador. Entramos aqui, se libertação não acontecer, se Deus não responder às nossas orações, se Ele não nos der a bênção procurada, não importa, continuamos cheios de graça, cheios de gratidão, porque Deus nos deu vida e nos deu Jesus para ser o nosso Redentor e Salvador. Temos todo motivo para estar no culto, para cultuar a Deus. Temos todo motivo para ter a força da gratidão na nossa espiritualidade, que tem por expressão maior o culto a Deus, esse encontro do crente para adorar a Deus e ser grato a Ele.
A força da gratidão na espiritualidade cristã se revela também, se revela no culto e se revela também nas orações. João Calvino fala que só existe 2 tipos de oração: gratidão, petição e gratidão. Somos necessitados de Deus, por isso pedimos, pedimos e pedimos. A criança pede alimento ao pai ou à mãe, porque sabe que eles podem prover. Pedem segurança, porque sabe que o pai pode ser o herói dele, e é. A criança vive mais de pedir, porque é totalmente necessitada. É só, pai, mãe, me dá, né? Eu lembro de uma frase em provérbio, né? Que a sanguessuga tem 2 irmãs, dá, né? Dá. Então, ou seja, a força, a gratidão está nas nossas orações. Justamente porque peço tanto e recebo tanto que não tenho como não ser grato. E se atentarmos bem e deixar o coração selecionar a bondade de Deus no dia a dia, veremos que pedimos pouco, mas gratidão, se você for começar, não termina nunca. Você pede pela sua família, pede pelos conhecidos, os amigos, as suas necessidades, você diz, tem mais ainda o que pedir? Mas comece a agradecer. Permita ao seu coração selecionar a bondade de Deus no dia a dia, nos seus anos, e você vai perceber que será a oração de gratidão, é a oração mais longa que se tem na vida, o que se faz na vida. Ela não tem fim. Nossa espiritualidade tem força porque tem gratidão, e deve sempre estar presente em nossas orações. Cada oração tem que ser resgate da gratidão. Cada oração tem que ter gratidão. Cada pedido tem que ser motivado pela certeza de que logo, logo eu darei graças a Deus pelo que o Senhor respondeu, pela bênção respondida. Terceira, a força da gratidão na espiritualidade cristã se revela na expressão da vida e ministério cristão, na vida de cada crente, no ministério que exercemos, o trabalho cristão, seja no louvor, seja no pastorado, seja como missionário, seja nas mães de Vitória que estão orando pelos filhos. Se revela em tudo isso. Tudo que fazemos tem que ser por gratidão. Eu tenho que pregar por gratidão. Eu tenho que evangelizar por gratidão. O mover da vida e ministério cristãos tem que ser a partir da gratidão. Porque sem gratidão é rotina. Sem gratidão é peso. É algo feito sem amor, sem alegria. Mais uma reunião, mais outro encontro, mais outra mensagem, mais outro culto. A coisa... Mas não, quando existe gratidão, pelo contrário, só mais uma, não tem mais outra. Quer dizer, a gente sai da rotina e passa para viver
a alegria dos encontros, da comunhão, do servir, do serviço. Tudo que a gente faz para poder dizer depois, graças a Deus. Por que você faz? Para que eu tenha motivo para agradecer Deus depois. Deus, muito obrigado por mais uma reunião, por mais um culto, por mais um serviço, pela oportunidade que o Senhor me deu de ajudar, de estar junto. Muito obrigado. Faço para depois ter por que agradecer a Deus. E não faço para depois me engrandecer, depois ficar cheio de orgulho, para ter motivo de gratidão. Deus, muito obrigado. É isso, é essa nota de Paulo na carta. Perceba que ele mostra como é o ministério dele. Parece que é de perseguição a perseguição, sofrimento a sofrimento. Como ele se entregou, ele e os outros apóstolos e companheiros missionários na obra. Mas no final ele diz uma coisa bem profunda: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo sofreu muito ao evangelizar, ao fundar igrejas, passou por muitas privações, mas o motivo, a força da gratidão para gerar abundância de ações de graças. Ação de graça é tudo que fazemos para agradecer a Deus. Ações de graça. Hoje, até hoje, podemos dar graças a Deus porque Paulo evangelizou, porque somos frutos da evangelização de Paulo. Até hoje, quando lemos as cartas de Paulo, nós dizemos: Deus, muito obrigado pela tua palavra. Gerou abundantes ações de graças. Por isso, não se limite. Se for necessário suportar a dor, o sofrimento, a angústia, se privar de muitas coisas, continue com Jesus, louvando a Deus e agradecendo a Deus. E seja abundante em ações de graça, porque essa força não pode faltar na sua espiritualidade, no seu ser cristão, ser crente no mundo. Gratidão a Deus. Por que você está fazendo? Para ser grato a Deus. Porque vem para o culto? Para agradecer a Deus. Porque você cultua? Para ser grato a Deus. Tudo pela gratidão e para a gratidão a Deus. Tudo como ações de graça. No culto, nas orações, na expressão da vida crente e no ministério cristão. Tudo para que nos tornemos abundantes nas ações de graças para a glória de Deus. Quem é ingrato não glorifica a Deus. Quem é grato não somente glorifica a Deus, mas dá a Deus o que é devido, ações de graças. O Salmo 50, 14, está escrito: oferece a Deus
sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Perceba que ações de graças se tornam um culto a Deus, um sacrifício, uma oferta que damos a Deus. Sempre que você diz graças a Deus, sempre que você diz Deus, eu te dou graças, você está cultuando a Deus, oferecendo o quê? Uma oferta a Ele, a sua gratidão. Tenha essa força na sua vida, que a tua espiritualidade viva essa dimensão, esse milagre, gratidão. Por que cuido da minha família? Para ter motivo de ser grato a Deus. Aí você pode colocar outras e outros porquês na sua vida. Tudo para ser grato. Grato a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar a Deus. Louvo-te e te agradeço, Deus, que a nossa espiritualidade cristã, jeito de viver a fé em Cristo Jesus, na igreja ou no mundo ou na família, tenha a gratidão como força. Força que barra o mal da ingratidão, trava a malignidade do nosso coração e dar a Deus o que é devido: honra, glória, louvor e ações de graça. Que sejamos abundantes em ações de graças para a tua glória, Deus, na pessoa de Jesus. Amém.